Guerra de robô, né, Mário? Então, passo a palavra para o Mário. Obrigado, Daniel. Boa tarde. Bom? Vocês estão sobrevivendo até agora, né? Escola de verão. Só para você ter noção aqui, quantos aqui são alunos de graduação? Levanta a mão. Certo. Quantos são alunos aqui de pós-doutorado? Levanta a mão. Ou ninguém? Alguém de ensino médio aqui? Não? Sim? Sim? Então tá bom. Então, obrigado por vocês terem vindo aí. Eu tenho dois objetivos hoje aqui. Um deles é motivar vocês para a questão específica da computação de hoje, certo? E outro é motivar vocês para a área mais legal que tem em computação. Sem dúvida nenhuma, certo? E que vocês possam, de fato, ter uma percepção do que é a área, tá certo? De tal forma que vocês sejam motivados a considerar como uma área de trabalho. Então, meu nome é esse aí. E, basicamente, a gente tem um laboratório onde a gente faz as pesquisas. O laboratório é no terceiro andar. Vocês são convidados a conhecer, certo? Mas é bom só marcar antes para que o pessoal lá possa trabalhar, né? Bom, então é isso aí. Então, a primeira parte eu vou falar do mudança de rumo em ciência da computação. E depois eu vou falar da pesquisa em visão computacional e robótica. Tá? Que mudança que é essa? Pergunta é, para onde vai a ciência da computação? Se perguntasse para vocês acham que vai para onde a computação? Não vai falar para o buraco? Não vai falar para outras direções, não, mas o que vocês acham que a ciência da computação pode contribuir? Vocês conseguem perceber a ciência da computação ao redor de vocês? Não? Sim? Okay. Mas para desenvolver isso tudo que a gente tem ao nosso redor, é necessário que você invista em pesquisa, né, em que você de fato avance não só a ciência, mas também a tecnologia. Mas existem algumas coisas que são interessantes, né? Quando você estudar ou estudar mais profundamente computação, você vai ver que existem problemas que não são nem resolvíveis, né? Então, assim, existem problemas interessantes hoje que a ciência da computação, como ela está hoje, ela não vai ter condição de abordar, tá certo? Então nós vamos tentar mostrar algumas coisas aqui. Principalmente no que se refere a esses dois modelos, sequencial e paralelo. A maioria de vocês já brincou de joguinho, né? Não é nem passado, não é quase que um gerúndio, né? Estão brincando, né? Ou jogando, né? Na minha época eu falava jogar computador, né? Vou lá jogar computador, né? Jogar computador. Mas boa parte do que é feito hoje em jogos, né, até está tendo um mini curso aí do Scheim, que é colega do nosso laboratório, e visualização gráfica, tem a ver uma placa gráfica por trás que tem tantão de processador funcionando em paralelo. Você sabe disso? A questão toda, eu vou explicar para vocês, se vocês já não sabem, o porquê disso, tá? Então, o senso comum, né, antigamente a gente pensava assim em computação, que energia é gratuita. Ou seja, não é difícil simplesmente ligar para a CEMIG, no caso, aumenta a carga aqui do meu... A carga não, né? A disponibilidade de carga da minha casa aqui para, sei lá, 800 megawatts. Bom, se tiver condição, vai lá, liga, você paga e acabou. Só que a gente sabe que energia é um negócio custoso. Pega o seu notebook, por exemplo. Seu notebook, você sabe que para ele ficar funcionando, você precisa de ter energia, né? Hoje é mais comum você ver alguém procurando uma tomada do que procurando um ponto Wi-Fi, né? Rede sem fio está disponível, mas tomada é um abraço, né? É difícil demais. Então, energia é uma coisa complicada, mesmo porque
Eu vou mostrar para vocês porquê, né? A sequência em que estava indo o aumento do desempenho era fundamentada em você colocar muita energia no sistema. Outra coisa que anteriormente se pensava que transistor, ou seja, para você fazer um circuito integrado, colocar mais um transistor tinha um custo muito alto. Era assim que se pensava, certo? Como vocês devem imaginar, eu vou apresentar o oposto, né? O que está acontecendo hoje. Energia é cara, né? A gente está vendo todo esse movimento pela questão da sustentabilidade e consumo de energia, né? A consciência do consumo de energia. Mesmo também a energia que você coloca em dispositivos, né? E hoje transistor é gratuito, entre aspas. Na realidade, para você colocar transistor num chip é coisa mais todo mundo, tá? Então isso aqui foi denominado do muro, né, de potência. Então nós vamos mostrar que existem alguns muros que estão cercando a gente, tá? Ou seja, você consegue colocar mais transistor num chip do que você consegue ligar, acionar. Porque se você for acionar, provavelmente aquele chip vai derreter, certo? Vai começar a pingar no seu chão, sua mãe vai brigar com você. Ou seja, a quantidade de transistores por chip hoje é astronômica e está aumentando, tá? Senso comum antigo. O aumento constante no paralelismo em nível de instrução é uma coisa que acontece lá. Isso aí, vocês talvez não saibam muito bem o que é isso, mas você consegue fazer com que várias instruções executem em paralelo, por meio de uma técnica chamada pipeline, certo? E algumas técnicas de compilação, etc. Isso vai ter um limite, chegou no limite, tá certo? O senso comum atual é que a lei da compensação decrescente. O que significa isso? Você investe um esforço muito grande em inovação, em tentar melhorar as coisas, mas o retorno que você tem é pequeno. Ou seja, quando você aumenta o hardware para você, de fato, melhorar o paralelismo em nível de instrução, o que acontece é que você investe muito para ter uma melhoria pequena. Entenderam? Então isso é chamado do outro muro, que é o paralelismo do muro, né, do paralelismo em nível de instrução. Tá? Muita evolução aconteceu por causa disso aí. E agora chegou num ponto que não tem mais jeito. Tá? Obviamente vai aparecer um terceiro muro. Multiplicação, você fazer multiplicação no computador é um negócio lento. Então você tinha que multiplicar, nossa mãe, vai gastar muitos ciclos de máquina. O acesso à memória era rápido. Certo? Isso era antigamente, se pensava assim. Vocês devem imaginar que inverteu, né? Ou seja, a memória hoje é lenta comparado com o desempenho do processador. Então, quando você vai buscar um dado em memória RAM, custa vários ciclos. Certo? Multiplicação é rápida. Você consegue fazer multiplicação hoje em 4 ciclos de máquina, enquanto que um acesso típico a DRAM, né, a memória dinâmica, 200 ciclos de máquina. Então, acessar a memória é um negócio custoso. Vocês estão percebendo? Então, aparece um outro muro, que é o muro da memória. Nós temos 3 muros aqui, né? Então, já está percebendo que está começando a ficar encantoado, né? A computação está nesse estágio hoje, certo? Senso comum antigo. O desempenho de um processador único, né? Aumentava 2 vezes a cada ano e meio. Isso aí era chamada lei de Moore, que não tinha nada a ver com computação, ele é um cara da área de química, inclusive. E ele previu isso, que de fato esse desempenho aumentaria, dobraria cada ano e meio, cada 18 meses. E essa curva veio acontecendo de maneira impressionante. Só que não mais, tá certo? Ou seja, a performance, talvez hoje, de um processador único é da ordem de 2 vezes a cada 5 anos. Você vai dobrar a cada 5 anos. Então a curva fez isso aqui, certo? E isso implicou numa mudança radical no projeto de como você faz seus chips. Ou seja, hoje você tem basicamente múltiplos cores, né? Você vai comprar uma coisa que é dual core, quad core, igual o seu notebook que deve ter 16 cores. Certo? 2 CPUs por chip, a tendência é que você dobre o número de CPU por chips a cada 2 anos. É possível isso acontecer. Tá? A tecnologia está aí e permite isso acontecer. Ou seja, você consegue processadores mais simples, mais eficientes quanto ao consumo de potência. Lembra que a energia era uma das nossas barreiras, né, dos nossos muros. Então, quando você pega o muro de potência, o muro do paralelismo livre de instrução e o muro que você tem por restrições de memória, você tem um muro de pedra, na realidade, um negócio que basicamente você se sente encurralado e intransponível, certo? Então é isso. Boa tarde. Não, claro que não acaba por aqui não, né? Certo. Isso gera um certo desespero, né? Que negócio esse é o fim do mundo. Né? Mas não é não. Isso simplesmente indica para a gente, quando você chega num estágio como esse, você tem que
como fala em inglês, think out of the box. Você tem que pensar do lado de fora da caixa. Você está restrito numa caixa, não por causa do muro, né? Mas você tem que pensar de outra forma. Tem que buscar maneiras diferentes de tentar abordar o assunto. E esse que é o desafio para vocês, certo? Vocês têm que pensar de maneira diferente do que a turma da minha geração pensou. Tem que sair fora dessa confusão, tá certo? Então, se você olhar a curva, olha só. A curva era de desempenho, ela basicamente tinha essa característica. E aqui está o ponto crítico. Mais ou menos aconteceu por volta de 2004, 2005, certo? Então, essa curva está decrescendo desde então. Ok? Só para vocês terem uma noção. Esse aqui é um chip, que é o Intel 4004. Foi o primeiro microprocessador. Saiu em 1971. E pasmem vocês, eu me lembro disso, hein? Nossa vida, hein? Bateu um cheiro de naftalina aqui, né? Certo? 4004, o primeiro micro... Foi um negócio impressionante, porque antes essas coisas eram todas feitas por meio de técnicas chamadas bit slice, você fazia custom usando TTL, era uma confusão. Isso aqui facilitou demais. É um processador de 4 bits, na estupenda velocidade de 400 kHz, hein? Você está doido. 2.312 transistores. E a tecnologia, usava uma tecnologia de 10 micron, certo? Isso é grande ou pequeno? Depende, né? Se você estiver comparando com o tamanho do elefante, é bem pequenininho, né? Mas se você estiver comparando com outros processadores, outras tecnologias, é grande pra caramba, tá? E ele era construído um chip que tinha 11 milímetros quadrados, ok? Vamos pegar um RISC 2, de 83. RISC foi a máquina, ou foi que quebrou um paradigma importante do desempenho. Quando você olha a curva, a inflexão daquela curva anterior aqui, ó, você vê uma inflexão importante aqui, tá vendo? Tá vendo que vinha o desempenho aqui, ele fez isso? Esse ponto aqui, quando houve essa quebra de paradigma da maneira como você executava instruções. Então começaram a aparecer técnicas de você paralisar instruções. RISC é basicamente essa ideia, de você ter um conjunto reduzido de instruções bem simples que são executadas de maneira bem eficiente. 32 bits em 83, nós estamos falando que foi quanto? 1971 e 83, certo? 32 bits, tem um pipeline de 5 estágios, que são as fases de execução de cada instrução. Clock de 3 MHz, certo? 40.760 transistores. Tecnologia de 3 microns, tá certo? 3 microns, tá certo? Tecnologia NMOS. E um chip de 60 milímetros quadrados. O chip é maior, mas o que você consegue colocar ali dentro é muito mais, né? 40 mil, quase 41 mil transistores versus aqui, quanto? 2.312. Estão guardando esses números, né? Tem a provinha no final, não tem? Bom, se você fosse fazer um novo processador com a tecnologia não é a mais recente, né? Mas é por agora, tá? Então, eu falei com vocês do 4004 e do RISC, né? Certo? Vamos supor que hoje você consegue fazer chips com 125 milímetros quadrados de área. Tecnologia hoje não está em 65, está na realidade em 37. Não é isso? 37 não. Nessa tecnologia atual, aquele RISC-2 que a gente viu aqui atrás, certo? Esse carinha aqui, ó, ele vai ser encolhido, usando a tecnologia, para 0,02 milímetros quadrados na tecnologia de 65 nanômetros, tá? Você consegue fazer cache, que é uma memória bastante rápida, tá certo? Utilizando um transistor, a tecnologia do TRAM que chama, certo? Um transistor. Hoje, tipicamente, uma DRAM, você gasta, na realidade, 2 transistores. Se você fazer uma memória estática, você vai gastar da ordem de 6 transistores. Então, significa área, tá certo? Você consegue fazer comunicação por proximidade, utilizando técnica capacitiva, tá certo? Com taxas de transferência de mais de 1 terabyte por segundo. Isso é possível. Existem, inclusive, redes de computadores, tá certo? Dentro do chip. Isso é network on a chip. Estou contando mentira aqui não, né? Estou perguntando para o especialista aqui. Se você, então, construir uma máquina, pegar aquele RISC-2, certo? Olha só o que você consegue fazer. Você consegue colocar 2.312 RISCs, processador mesmo, de 83, mais uma unidade de ponto flutuante, mais um cache de instrução, mais cache de dados, tá certo? No mesma área. Ou seja, em áreas equivalentes, certo? Em áreas equivalentes você consegue colocar, não são 2.312 transistores, como no caso do 4004, você consegue colocar 2.312 processadores RISC. É processador para dar com pau. É ou não é? Ou não? Pô, vocês me deixam desmotivado assim, pô. Pô, você está agora aqui assustado, impressionado e tal, vocês estão com essa cara de taxa aí, pô. Hein?
É impressionante. Na verdade, você consegue fazer até mais do que isso. Agora, uma pergunta simples. Eu consigo colocar, então, essa quantidade de processador no chip, tá? Como é que você programa? 2.312 processadores. Vocês não conseguem programar nenhum. Ficou bravo comigo aqui, ó. Vocês estão percebendo a dificuldade? Então, assim, esse é um desafio muito grande, tá? Ou seja, a técnica de multiprocessamento, ela, de fato, é o que está acontecendo hoje. E pasmem vocês, muito pouco tem sido ensinado a respeito de paralelismo, de como você lida com um grande número de processadores, como é que você programa um grande número de processadores. Isso é difícil. Tá? Não sou eu que estou falando, não, mas a equipe de professores de Berkeley, né, eles se reuniram, sei lá, um par de anos aí, para poder sentar e ver assim, o que nós vamos ensinar agora na nossa graduação. Porque assim, a gente pode e vai continuar ensinando aquilo que a gente vem ensinando, mas tem que ter algo mais. Ou seja, como é que ensina essa moçada a programar milhares de processadores de maneira eficiente. Então, dica para vocês que estão, talvez, no princípio da vida de vocês acadêmica, tá certo? Pensa nisso. Tem uma demanda enorme, uma necessidade enorme de você poder saber lidar com o paralelismo. Bem, tá certo? Não é que não exista nada. Existem diversas técnicas, existem diversas maneiras de você lidar com isso, mas ainda é um problema difícil, tá certo? Então, assim, a ideia é que, né, mostrando só historicamente, houve uma máquina que era multiprocessada, chamada Transputer, e de fato a visão do David Mitchell era muito clara, só que ele veio antes da época dele, como a gente fala, né? E de fato isso é associado com um grande desempenho que se conseguiu simplesmente pelo fato de você conseguir colocar mais transistor no chip, o pessoal deixou o paralelismo para trás. Então, nós estamos atrasados aí, 89 para hoje, dá o quê? Dá 9, 10, 12, 22 anos, não é isso? 20 anos atrasados, certo? Muito bem. Ok. Aqui só alguns exemplos do Paul Tellini, que é o presidente da Intel. De fato, em 2004, já estava dedicando todos os esforços dele para poder partir para o paralelismo. É possível hoje, como vocês viram, colocar mais processadores do que você está encontrando hoje no mercado. Tá? Só que a questão é, o que vai fazer com isso? Né? Muito bem. Então, esse aí é o desafio. Algoritmos, linguagem de programação, compilador, tudo que você está vendo nessa escola aqui, ó, certo? Não estão prontos para suprir esse nível de paralelismo que você tem disponível hoje. Tá? E as arquiteturas, aí nós estamos falando agora da própria interligação, né, da maneira como essas coisas conversam, não estão prontas para você assumir 1000 CPUs por chip, embora você consiga construir 1000 CPUs por chip. Entendeu? Então é isso. Então essa primeira parte foi só para vocês, chamar a atenção de vocês, para verem, sim, considerarem uma questão importante para o futuro. Tá? Isso é alguma coisa, isso é vamos colocar assim, é um problema, né, da forma que eu coloquei, que já está sendo abordado fora por diversas instituições e indivíduos, etc., mas que vocês mirem nisso, tá? Procurem, se tiver interesse, procurem pensar dessa forma, ok? Isso, de novo, como falei para vocês, aparece e tem aparecido cada vez mais em aplicações hoje de jogos e computação gráfica e assim por diante, onde você tem que programar centenas de processadores da sua GPU, né? Que é Graphics Processing Unit, certo? Muito bem, então agora eu passo para a segunda parte da minha palestra, que é falar para vocês o que é visão computacional e robótica móvel. Tá? Eu vou explicar para vocês, dar uma noção para vocês, o que é cada uma dessas áreas. Né? Bom, ambas são multidisciplinares, certo? E, obviamente, envolve não só a ciência da computação, mas envolve um monte de outra coisa. Várias coisas, tá certo? Várias outras áreas. Agora, é lógico, né? Importante ressaltar para vocês que ambas as áreas, certo? Tanto visão computacional quanto robótica, por incrível que pareça, elas fundamentalmente nasceram no contexto da ciência da computação. Eu não estou falando de construção de robô. Eu estou falando de robótica. Vai ficar claro daqui a um pouquinho, certo? Então, a computação ela tem um papel fundamental, é importantíssimo, tá? Em todas essas duas áreas. Tá? E eu espero deixar claro para vocês. Mais especificamente em computação, você tem uma grande área que é chamada inteligência artificial. Então, IA fundamentalmente se divide nessas 6 sub-áreas, certo? 6 sub-áreas. Processamento de linguagem natural, então tem grupos de pesquisa nessa área, ou seja, para poder entender o que a pessoa fala. É diferente do seu celular, que você fala assim, casa, ele vai e diz como é sua casa. Isso é reconhecimento de voz com fonemas muito simples. Outra coisa é você entender a linguagem natural, porque ela é muito ambígua, tá certo? Representação de conhecimento. O
que é chamado Automated Reasoning, é o raciocínio automatizado que tem a ver com toda a parte de dedução de teoremas, provas lógicas, assim por diante. Aprendizado de máquina, que é uma área quentíssima hoje. Muito cuidado para você não ser simplesmente enlaçado por essa área, é uma área fascinante, mas é importante você conhecer os fundamentos do porquê essas coisas funcionam, tá? E visão computacional e robótica, interessante, né? Se você olhar essas 4 anteriores, você consegue, de fato, imaginar um corpo, você consegue imaginar uma inteligência sem corpo. Você coloca isso dentro da máquina e põe para rodar, né? Qualquer coisa você faz aqui, ó, certo? Essas duas requerem, de fato, interação com o mundo exterior. Visão computacional, você vai estar adquirindo imagens do mundo real. Robótica, você vai estar interagindo com o mundo real. Então, na inteligência artificial, essas duas áreas, elas, de fato, elas são muito mais difíceis. Desculpa colocar assim, já desanimar todo mundo, né? Porque você vai lidar com o mundo real. E a coisa mais difícil de lidar é gente. O usuário, né? Isso é muito difícil de modelar. Você consegue modelar uma máquina, você não consegue modelar uma pessoa. Graças a Deus, né? Então, assim, a interação, ela se torna difícil por causa disso, tá? Mas não por isso é de você desanimar. Na realidade, o desafio é que é interessante. Né? Os problemas que você tem que resolver que são bastante interessantes. Então, vamos lá, começar com visão computacional. Grosso modo,